Saudações ionizantes, galera! Aqui é o professor Alex Mateus e hoje nós vamos começar a nossa saga em anatomia. Portanto, após a vinheta, segue aí a nossa aula 01 com terminologia. Vamos lá, galera! Bom, galera, então vamos iniciar a nossa saga com a terminologia. Não pode ser diferente, é lógico. A primeira coisa que nós temos que aprender, e é sinalizado para nós sobre o conhecimento anatômico, é a famosa posição anatômica. E de todas as formas que eu já ensinei em sala de aula, de todas as formas que eu já tentei aprender quando era aluno, a melhor forma é esse aqui, ó, os 5 passos. Aonde no qual, se você tiver uma posição natural, eu definindo esses 5 passos, você cai nessa posição anatômica. Se quiser, a gente pode até mesmo fazer uma dinâmica. Você fica aí em pé, de frente para o computador, de frente para o celular, em qualquer posição, aleatória, tipo na balada. E aí eu vou fazendo passo a passo e você vai seguindo a comanda e caindo automaticamente na famosa posição anatômica. Primeiro passo, o corpo deverá estar ereto. Segundo, face para frente. Terceiro, olhar na linha do horizonte. Quarto, braços estendidos ao longo do corpo. Quinto, palma da mão voltada para a frente, calcanhares levemente unidos, também voltado para a frente. Automaticamente, você define a posição anatômica de uma forma tão simples que são esses 5 passos. Posteriormente ao entendimento da posição anatômica, nós vamos para os famosos planos de secção, os planos que têm a responsabilidade de dividir o corpo, tendo em vista que são 3 planos que dividem o corpo de forma diferente, sempre, cada um na sua objetividade. O primeiro plano é o plano sagital, segundo plano é o plano coronal, terceiro plano é o plano transversal, também conhecido como plano axial e plano horizontal. Portanto, no seu ambiente de estágio, você vai ver um técnico antigão chamando de plano horizontal, no livro vai se referir a axial, o seu professor em sala de aula vai se referir a transversal, quer dizer a mesma coisa. Mas a pegada não é somente você saber da existência dos mesmos, é você saber como cada um divide, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Bem simples, olha isso. Tanto o indivíduo homem quanto o indivíduo mulher. A responsabilidade do plano sagital é dividir o corpo em porção direita e esquerda. Independente de onde seja esse corte, pode ser aqui, ó, na mão, na região genitária, no glúteo, no joelho, aonde for. Dividir o corpo em porção direita e esquerda trata-se de uma divisão específica chamada de plano sagital. Já o plano coronal, ele tem a responsabilidade de dividir o corpo em porção posterior e porção anterior. Já o plano transversal, que é esse verdinho aqui, ele tem a responsabilidade de dividir o corpo em porção superior e porção inferior. Professor, mas vem cá, aonde que eu vou aplicar isso aí na minha vida no diagnóstico por imagem? Isso é claro, uma pergunta específica de um profissional, um aluno profissional das práticas ionizantes da radiologia. Aí eu mostro isso aqui para ele, ó. Olha que lindo. Mesmo que você ainda não tenha aquele conhecimento apurado de anatomia radiográfica, olha aqui os planos de secção. Sabe por quê? Essa imagem está em um corte sagital. Essa em um corte coronal e essa em um corte transversal. Por quê, professor? Porque, meu amigo, minha amiga, olha isso aqui, dividindo o corpo em porção direita e esquerda, dividindo o corpo em porção anterior e posterior, dividindo o corpo em porção superior e inferior. Então é exatamente nesse momento que nós temos os planos seccionais tão próximos da nossa vida profissional. Beleza, galera? Show? Espero que sim, hein? Outro papo muito interessante em terminologia, aula 01, é você saber fazer a definição de superfícies e partes do corpo, que é claro, é baseado na posição
anatômica. Olha essa minha imagem aqui, ó, muito arcaica, antiga, época de faculdade, mas é melhor que eu tenho para em sala de aula mostrar para o meu aluno e fazer essa definição, porque eu tenho aqui dois camaradas que eu chamo de Cosme e Damião. Notem, Cosme tem a parte posterior em destaque, como mostarda escuro. Já Damião tem a parte anterior em mostarda escuro. Ali eu consigo visualmente analisar o indivíduo na posição anatômica e a definição do que é posterior e anterior na definição de superfície e parte do corpo. Onde você tem que aprender que a porção anterior e posterior é definida também como porção dorsal e porção ventral do indivíduo. Ainda nesse papo de terminologia, é importante que nós sabemos que a definição da matriz de estrutura física óssea é definida por porção esponjosa e porção compacta. Claro que a responsabilidade esponjosa ali é a absorção de impacto e a porção compacta poder ter aptidão em bastante flexibilidade de impacto físico direto na estrutura óssea em questão. Portanto, ele tem que ser flexível e suportar grandes e médios impactos. Sendo assim, toda estrutura esquelética ela tem responsabilidades. Eu vou dizer algumas para vocês aqui, as 4 que eu acho as principais. A primeira é a função de sustentar o corpo humano e a segunda, a responsabilidade de proteção, como por exemplo o crânio, que faz a definição ali de proteção craniana, cefálica, e a caixinha que eu chamo carinhosamente de caixinha de catarro, que é a caixinha torácica, que tem a responsabilidade de proteção do coração, proteção da estrutura pulmonar, artéria, entre outras estruturas especificamente ali na responsabilidade de proteção. Ainda sobre as definições e funções do sistema esquelético, nós temos também o que? A permissão de movimentos, porque o sistema esquelético, numa venda casada junto com o muscular, eu consigo fazer os movimentos musculares do corpo, movimentação de esqueleto pendicular superior, pendicular inferior, movimentação do crânio, coluna, todas essas movimentações só é permissível juntamente ao sistema esquelético, junto com o sistema muscular. Outra responsabilidade muitíssimo interessante, a responsabilidade da medula óssea está sob produção de quem? Do sistema esquelético, porque através da medula tem-se a responsabilidade de produção de células sanguíneas. Então sim, a responsabilidade nas células sanguíneas, na sua produção, é também do sistema esquelético. Olha ali, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas em destaque nessa definição de responsabilidade do sistema esquelético. Outra responsabilidade muitíssimo interessante, é claro, é a responsabilidade no armazenamento de cálcio, que também é do sistema esquelético. Galera, o papo agora é muito interessante e muito válido para nós, especialistas em diagnóstico por imagem. É a classificação, a definição da estrutura esquelética no seu individual. Portanto, os 206 ossos encontrados no corpo humano têm as suas definições e hoje aqui eu vou destacar as 4 principais por definição e diagnóstico por imagem. Eu tenho a classificação de ossos longos, a classificação de ossos curtos, a classificação de ossos laminares e a classificação de ossos irregular. Professor, qual é o ideal para a pegada de entendimento correto sobre classificação óssea? É você estar atento à forma física, à característica física daquela estrutura óssea, porque é essa característica que vai definir a classificação do mesmo. Por exemplo, um fêmur de altíssimo comprimento, diáfise e de porção mediana, é notório que trata-se de um osso longo. Os ossos da família carpal, da articulação do punho, são ossos extremamente curtos. Portanto, não poderia ser outra definição do que um osso curto. Já os ossos do crânio, ossos laminares, uma responsabilidade de proteção craniana. E uma vértebra que eu citei aqui, como estrutura óssea de classificação irregular, é lógico que, pelos seus acidentes de processo transverso espinhoso, corpo vertebral, o definem como um osso irregular, porque ela não tem um segmento específico. Então essa é a ideia.
Essa é a pegada, de você ter o entendimento que a classificação óssea é de acordo com a característica física daquela estrutura óssea. Bom, galera, chegamos ao fim da nossa aula, nosso primeiro encontro da nossa saga de anatomia. Começamos com terminologia. Um forte abraço do seu professor ionizante e, é claro, me siga nas redes vizinhas, nas redes de contatos aí das demais redes de rede social, onde também tenho meus trabalhos. Forte abraço mais uma vez, galera. Tamo junto.